e sem delonga nós chamaremos ele. Pode ligar? Pode. Fica ligado. Boa noite a todos. Vou ter que regular a voz, desculpem. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. O tema da nossa palestra nessa noite é o recomeço de Paulo. Emmanuel, sob a orientação do Espírito de Verdade, foi incumbido de trabalhar e auxiliar no transplante da árvore do Evangelho para os rincões brasileiros. Esse transplante previa, da parte dos Espíritos, trazer para nós histórias que nos levassem de volta aos tempos do Cristo, que nós pudéssemos reviver, relembrar o cristianismo na sua pureza, na sua singeleza, na sua simplicidade. Nós vamos encontrar, não só através do Chico, mas também através do Divaldo e de vários outros médiuns, várias histórias da época de Jesus, várias histórias. E existe uma, dentre outras magníficas, existe uma que se chama Paulo e Estevão. No romance 2000 anos, em que Emmanuel retrata a sua própria vida, suas lembranças, no romance há 2000 anos, que o Emmanuel retrata a sua própria vida, ele conta para nós que encontrou com Jesus 2 vezes. Ele não narra ter encontrado Paulo, mas numa das obras do Clóvis Tavares, há uma narrativa sobre o encontro de Emmanuel com Paulo. E nós sabemos que o Paulo é um protetor, é um mentor de Emmanuel, assim como João Evangelista. Então Emmanuel conviveu com os primeiros cristãos, aprendeu com eles e tem uma série de lembranças, mas ele não se limitou apenas às suas lembranças e nem às lembranças do grupo ao qual ele pertence, mas ele buscou o próprio Paulo, e o Paulo relembrou aqueles tempos e narrou para o Emmanuel e para o Chico, e não narrou como nós narramos, com palavras. Ele compartilhou suas memórias. Para o Chico, era como se ele estivesse vivendo, era como se ele estivesse andando ao lado do Paulo. E mais, porque os outros personagens também foram convidados. Então, primeiro, Chico acompanha a perspectiva do Paulo, depois acompanha a perspectiva do Barnabé, depois do Ananias, do próprio Pedro. Ele acompanha várias perspectivas, e ele narra, a partir dessas perspectivas, nessa obra, a história do Paulo, que nós vamos fixar mais intensamente a partir do momento em que ele cai do camelo. Apesar dos filmes mostrarem ele caindo do cavalo, ele cai de um camelo. Naquele momento, Paulo encontra com Jesus. E muitos de nós pensamos: se fosse eu. Se fosse eu, se fosse um de nós, encontrando com Jesus, ao meio-dia, à plena luz, conversando com Ele, e Ele perguntando para nós o que nós estamos fazendo da nossa vida, qual seria nossa reação? Porque se tem uma coisa que nós estamos aprendendo é que Jesus é um divisor, não só de tempos, mas também de ilusões. Antes dele a ilusão, depois dele a verdade. Antes dele nós andamos em trevas, a partir dele nós andamos na luz. Então, se nós encontrarmos Jesus como Paulo encontrou, qual é a nossa reação? Porque nós já temos aqui uma reação imponente da parte do Paulo. Ao levantar-se, reconhecendo a grandeza daquele que lhe interpela,
ele pergunta: quem és? Quem és, Senhor? E Jesus responde: eu sou o Cristo, aquele a quem persegues. Esse diálogo ele é muito esclarecedor, porque muitas vezes nós vamos pensar que ele está falando da perseguição que ele levava a efeito contra os discípulos de Jesus. Mas não era disso que Jesus conversava com ele. Paulo procurava Jesus. Paulo perseguia Jesus. Todos nós estamos nessa condição. Lá no fundo, nós queremos alívio. Nós queremos uma trégua das nossas dores, dos nossos sofrimentos. Nós que nos encontramos sob a bandeira da doutrina espírita, desejamos um mundo melhor. Desejamos uma vida diferente. Porque se não existisse esse desejo dentro de nós, nós não seríamos aceitos dentro do cristianismo. Nós já o buscamos. E Paulo o buscava. Só que nós fazemos uma confusão quando nós procuramos. Porque às vezes está do nosso lado e nós não vemos. Nós não aceitamos. Nós não diminuímos a nós mesmos para que a imagem dele cresça diante de nós. E assim, Jesus sucessivamente nos convida, nos procura, nos busca, aparece para nós na nossa vida das mais diversas formas, e nós normalmente nem perguntamos quem Ele é. Não conversamos com Ele, não buscamos informações, não buscamos redirecionar os nossos caminhos, mas Paulo busca. Ele pergunta, Jesus responde, e então Paulo se entrega. Senhor, o que queres que eu faça? E essa entrega é muito esclarecedora, porque é um recomeço. É um recomeço. Eu lembro-me que Levi estava sentado na coletoria, trabalhando, coletando impostos, fazendo as suas anotações, e de repente Jesus se aproxima, olha nos seus olhos, ele sente aquela presença, ele sente como que aquele chamado interior, de onde eu conheço este homem? E Jesus só dá uma ordem para Levi: vem, segue-me. Levi deixa a coletoria e passa a seguir Jesus. Nós não temos mais informações sobre o Levi, mas nós temos sobre Paulo. Nesse primeiro contato, Paulo fica cego. E eu sempre, refletindo sobre essa cegueira, penso, ele fica ou se percebe? Será que ele ficou cego naquele momento? Ou ele já estava cego de dor, de raiva, de ciúmes, de inveja? Naquele momento o seu corpo físico exterioriza o que ele já trazia no espírito, para que ele perceba claramente que ele estava em trevas. Porque quando nós comparamos a nossa vida com a proposta do Cristo, a nossa vida, cheia de egoísmo e orgulho, nada mais é do que andar em trevas, nada mais é do que estar cego. E reconhecer-se cego, nós precisamos nos lembrar que é condição básica para ser curado, porque é Jesus quem nos diz que aqueles que dizem que agora vêm não podem ser curados, e por isso seus pecados permanecem neles. Paulo então fica cego. Jesus lhe dá uma orientação para que ele siga para a cidade e aguarde lá. E um recomeço é alguma coisa extraordinária, porque encontrar Jesus, ficar perceptivelmente cego e ter que esperar sem saber quanto tempo, sem saber mais nada, é um período de profunda interiorização, porque só tem um lugar para olhar,
é para dentro de nós mesmos. Paulo vai entrar num período de profundas reflexões. Ele vai passar em revista a sua vida antes do encontro. Ele vai olhar todas as suas decisões, todas as suas escolhas, suas razões, seus sentimentos, e ao observar a própria vida, comparando com a presença de Jesus, ele vai tomar uma série de decisões. Decisões de mudança, decisões de transformação. Quando Ananias, enviado por Jesus, o procura, 3 dias depois, ele ainda está cego. Ananias adentra o quarto e o saúda em nome de Jesus. Paulo ouve aquela voz, não sabe quem é, mas se alegra, porque Ananias diz: o Cristo que te encontrou antes enviou-me aqui para devolver as vistas para você. Paulo se ajoelha em pranto. São 3 dias, gente. 3 dias cego, sozinho, sem saber quando viria, como viria, e ali estava o enviado de Jesus. Ninguém sabia do que havia ocorrido com ele, exceto aqueles guardas que estavam com ele e Sadoc, a quem ele procurava. E chega ali alguém que fala em nome do Cristo, porque o curioso é isso. Jesus, ele vai providenciar para nós, depois de cada convite, oportunidades para garantir que nós entendemos que ele esteve conosco. Para garantir. Ele vem e depois manda uma outra pessoa para reforçar, porque às vezes nós nos iludimos e começamos a negar: será que eu vi mesmo? Será que eu realmente encontrei Jesus? Mas quando vem de fora, quando vem um fenômeno extraordinário, nós somos forçados a acreditar. Ananias faz uma prece e devolve as vistas para um Paulo, que eu diria que o primeiro momento do Paulo a gente pode chamá-lo de Paulo chorão, porque se tem alguém que chora, é ele. Mas aqui vai entrar para nós talvez a parte mais extraordinária dessa conversão. Muitos de nós, quando ouvimos falar de reforma moral, sentimos um peso. Muitas vezes nós, quando estamos explicando sobre o Evangelho, sobre a doutrina, colocamos as coisas como se fossem fardos pesadíssimos. Não foi assim com Paulo. Se tem alguma coisa que foi marcante, tão marcante, que eles grafaram em palavras, é que Paulo estava chorando de alegria. Paulo estava feliz de ter encontrado com Jesus. Ele estava feliz de alguém estar devolvendo-lhe as vistas. Ele estava feliz por estar vendo a verdade. Muitos de nós adentramos a doutrina espírita, entramos nos conhecimentos que nos são apresentados e passamos a ser tristes. Passamos a arrastar uma vida de não vou dar conta. É muito difícil. Nós ouvimos a preleção aqui anterior sobre perdoar, sobre dar a outra face. E às vezes nós ouvimos isso e não percebemos que esse convite é um convite libertador. Porque conhecerás a verdade e a verdade vos fará livre. Paulo se liberta. E ele sente uma alegria imensa com essa libertação. O que precisamos fazer para sermos felizes somente por conhecer Jesus? O que nos falta? Por que não somos felizes
com esse conhecimento? Por que pensar que nós somos cristãos já não é motivo de regozijo da nossa parte? Por que nós encaramos seguir Jesus como uma prisão, como uma cadeia? Porque nesse ponto nós nos assemelhamos ao povo judeu quando foi tirado, quando foi libertado dos egípcios. Quando eles saíram do Egito, aquilo era uma libertação. Deus mandara um enviado para os tirar da escravidão. E qual foi a reação do povo? Era melhor quando era escravo. Vida boa era aquela. Saudade daquelas chicotadas só. A gente pode achar que não era assim, mas era exatamente assim que eles estavam. E é exatamente assim que muitos de nós temos arrastado o título de espírita, como se fosse um fardo, e não como se fosse um troféu, e não como se fosse um prêmio, como se fosse um presente, uma dádiva, uma graça, um convite. Pois Paulo reconhece a misericórdia divina na presença, na manifestação de Jesus na sua vida, o chamado do Cristo. Quando Jesus o deixa cego e faz com que ele mergulhe para dentro de si mesmo, isso torna Paulo feliz, leve, livre. E isso é muito impressionante. Capítulo 1 da segunda parte, releiam no livro Paulo e Estevão. É impressionante. Ele fica tão empolgado que a primeira coisa que ele pede para Ananias: Ananias, conte-me sobre Jesus, fale-me sobre ele, apresente o mestre para mim, porque o mestre que eu conheço pelo viés dos perseguidores. E Ananias, naquele instante, começa a falar do que ele sabia de Jesus. Retira as anotações de Mateus, apresenta para ele. São anotações esparsas, não é o Novo Testamento que nós temos. Nós, todos nós, na geração que nós estamos vivendo, temos acesso aos 4 evangelhos, as anotações de Marcos, Levi, Mateus, Mateus e Levi, que é um só, Lucas e João. Nós temos acesso a essas anotações completas. Tudo que os discípulos conseguiram escrever e preservar, nós temos acesso. Paulo, no seu primeiro encontro, ele tem acesso a fragmentos. Então Paulo quer tirar uma cópia, porque Ananias lhe diz que ele só encontraria as anotações completas em Jerusalém. Ele só conseguiria uma cópia em Jerusalém, que o que ele tinha era aquilo, mas ele tinha uma outra coisa. Ele tinha acompanhado os últimos momentos de Jesus. Ele acompanhou a crucificação. E mais ainda, ele era um dos discípulos que descia para Emaús. Um daqueles que foi agraciado com a presença de Jesus e as explicações de Jesus sobre a realização das promessas na vida dele. Então Ananias narra tudo o que ele lembra, ele narra tudo o que ele pode, e Paulo se enche daquelas informações, se enche daquelas histórias. Paulo se aproxima do amigo Jesus, porque é assim que Paulo vai ver Jesus sempre, um amigo. Ele se aproxima, ele passa a conhecer o amigo Jesus, e ele percebe que isso é tão importante que pedirá a Lucas, tempos depois: Lucas, eis aqui as minhas anotações que eu colhi ao longo da minha vida, e são incompletas, eu te peço, vá, encontre Maria, encontre Pedro, converse com eles, colha os informes de quem viveu com Jesus e ainda vive entre nós, para que nós preservemos essas informações para a felicidade daqueles que virão depois de nós. E nós recebemos, nós herdamos essas informações e não olhamos para elas como tesouro, como dádiva, como prêmio. Nós não olhamos para ela como uma fonte de luz.
mesmo que nós saibamos que Jesus comparou a boa nova do reino dos céus a uma pérola de incomparável valor, que aquele mercador que encontra essa pérola volta para casa, vende tudo para poder comprar aquela pérola. Mesmo Jesus retratando para nós o valor dessa boa nova, nós não olhamos para ela como Paulo olha, como Paulo olhou, como Paulo ainda vive essa boa nova. Boa nova é uma notícia boa, é uma notícia feliz, é uma notícia alegre. Poder seguir Jesus deve ser uma felicidade para nós. No Sermão da Montanha, Jesus vai nos falar das felicidades. Bem-aventurados os humildes, felizes os humildes, bem-aventurados que sofrem, bem-aventurados os mansos, os pacíficos, os pacificadores, os que têm fome e sede de misericórdia. Jesus vai nos falar de uma série de bem-aventuranças, mas ele vai, depois dessas bem-aventuranças, ele vai complementar com uma: bem-aventurados tereis vós quando vos perseguirem por causa do meu nome. Alegrai-vos, está lá no Evangelho, alegrai-vos nesse dia, grande é o vosso galardão, é o vosso prêmio, é a vossa recompensa, porque vossos nomes estão inscritos no reino dos céus. Alegrai-vos, é uma recomendação de Jesus no Sermão da Montanha. Paulo não conhecia o Sermão da Montanha. Paulo não vivenciou o Sermão da Montanha. Mas Paulo compreende que encontrar Jesus é a bem-aventurança, que conhecê-lo é a bem-aventurança. Gamaliel, seu mentor, tempos depois, ele dirá que Jesus é a terra prometida, que Jesus é o cumprimento das profecias e das promessas, que Jesus é o prêmio para o povo judeu. Paulo sente isso, sente, no primeiro instante, ele percebe, as coisas se encaixam. Ele vai estudar e vai propor para Ananias: Ananias, eu preciso ir aos meus amigos para dizer para eles que Jesus é o ungido, que Jesus é o Messias esperado. Ananias recomenda que ele tenha mais paciência, que ele tenha mais cuidado, mas Paulo, sentindo, eu gostaria que vocês voltassem ao livro, porque Paulo sente a obrigação de compartilhar com os amigos. O que você faz quando você descobre uma coisa boa? Hoje, em tempos de Facebook, corre lá e compartilha. Paulo queria, desejava, sentia uma necessidade imensa de compartilhar. Uma vez que ele descobre que Jesus é o enviado, ele quer contar para os outros. Ananias percebe o perigo, orientam, mas não o impede. Jesus procura a sinagoga, pede a palavra. Paulo procura a sinagoga, pede a palavra. Muito a contragosto, seu amigo Sadoc, que acha que ele ficou louco, e realmente seguir Jesus é uma loucura. Acha que ele ficou louco, não se interpõe. Paulo começa a explicar que Jesus era o enviado. Nessa hora, a sinagoga vira uma bagunça. Começa uma brigaiada lá dentro, porque aquilo era uma afronta, aquilo não podia ser, aquilo era uma loucura, aquilo não podia, e eles se dividem em dois grupos, uns achando que Paulo simplesmente tinha perdido o juízo, e outros achando que ele era um traidor de Moisés. É curioso, porque reviver o cristianismo não é só contar a história dos acontecimentos, dos fatos,
na perspectiva exterior. Paulo retrata-se através de Emmanuel e através do Chico e mostra seus sentimentos naquele momento. Vendo a reação das pessoas de desprezo, vendo que eles não permitiam que ele continuasse a falar, que eles o chamavam de louco, ele sente primeiro o impulso de agredir, de responder, mas de imediato ele se lembra que Jesus apareceu para ele, que Jesus o chamou, e olhando para as pessoas, ele se enche de compaixão. Ele olha para as pessoas e pensa: elas não viram Jesus, elas não viram. Talvez se eu estivesse no lugar deles, eu estaria tendo a mesma reação. Paulo vai gastar um bom tempo ainda para se transformar no apóstolo que nós conhecemos. Mas esse retrato dos seus sentimentos revelam uma busca pela compreensão, uma busca por viver com Jesus a partir do momento que ele encontra com Jesus. Uma busca. Ele tem seus impulsos, o homem velho fala dentro dele, mas desde os primeiros momentos ele já começa a comparar com Jesus, com o comportamento de Jesus, e começa a moldar a si mesmo, para poder dizer depois, tempos depois, que não era mais ele quem vivia, mas o próprio Cristo, quem agia através dele. É uma luta sem tréguas. Paulo vai procurar seus amigos, vai procurar seu pai, vai ser rechaçado por todos eles. Uma das maiores dores em reviver o cristianismo é reviver aqueles momentos de perseguição, porque os perseguidos, em nome do Cristo, são bem-aventurados. São bem-aventurados. Quando ele procura seu pai, que seu pai não aceita ele mais como filho, ou ele ficava com Jesus, ou ele ficava com o pai. O pai propõe isso para ele: escolha, o Cristo ou eu. Ele não consegue escolher o pai, e não consegue não escolher o pai. Dói tudo. Ele sai arrastado de casa. Não era possível voltar a ser o homem que ele era. Não era possível negar a realidade da presença de Jesus na sua vida. Não era possível deixar de compreender todas as coisas que ele havia compreendido. O escravo o chama, entrega-lhe uma bolsa, e o homem velho grita dentro dele. O desejo, a vontade, era de não aceitar aquela esmola que o seu pai lhe dava. Mas ele pensa de novo em Jesus. E sempre, em todos os momentos, Paulo se impõe, ou Paulo encontra dentro de si uma comparação: eu e Jesus, eu e Jesus, eu e Jesus. E ele sempre está se diminuindo e colocando mais de Jesus, mesmo com as dores. Paulo vai andar, vai para o deserto, 3 anos, meditação, esforço, aprendizado, dessa vez com as anotações completas que ele recebe de Gamaliel. Depois ele volta para Jerusalém. É uma dificuldade, ele não consegue mais pregar. Ele é enviado para Antioquia. Lá eles dão para ele a possibilidade de explicar os textos, e ele se confunde, faz uma bagunça danada nas explicações. Ele não é mais o mesmo homem, nem física, nem psicológica, nem de maneira alguma que nós pensarmos. Num período de 10 anos, em que Paulo se diminui e permite que Jesus cresça dentro dele,
nós vamos encontrar um homem feliz, de uma felicidade plena e permanente, de uma felicidade que faceia tudo quanto é dificuldade que nós faceamos. Ele tinha que levantar todo dia cedo para trabalhar, ele vivia de fazer tendas, mas ele não se limitava a cuidar de si. No seu trabalho, na sua oficina, mães desesperadas o procuravam, filhos sem pai o procuravam, todo tipo de problema procuravam. Ele que não conseguia mais falar nas tribunas, agora, de coração a coração, olhando nos olhos, desenvolvia a amorosidade. Ele sentia a dor de quem o procurava, ele escutava cada um, e como o Chico fazia quando ele não podia socorrer, ele chorava junto. Isso foi dando a Paulo uma perspectiva nova. Tempos depois nós vamos encontrá-lo na tribuna, agora com seu verbo eloquente a serviço de Jesus, mas a serviço da felicidade, a serviço da alegria. Eu encontrei nesse recomeço do Paulo alguma coisa que nós precisamos reencontrar na nossa doutrina. Vocês já devem ter visto a cara do Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo. Todos já viram? Ele está sorrindo, ele está feliz. Nós fomos muito infelizes quando nós colocamos o Kardec sério daquele jeito, porque Kardec também era um homem feliz. Kardec era um homem de bem. Kardec recebe uma herança, e ele pega essa herança, adquire um lote e constrói várias casas para fazer uma instituição para albergar velhos. Kardec é um homem de bem. Nós o vemos como bom senso reencarnado. Isso é limitar o que nós conhecemos do Kardec. Kardec é exemplo de Paulo, é exemplo de João, é exemplo de todos os grandes discípulos de Jesus. São felizes. Chico, feliz. Bezerra, feliz. Todos felizes, porque vivem com Jesus, porque tem um amigo que sempre está ali presente para lhes auxiliar a permanecer na luz. E nós? O que vamos fazer desse conhecimento? Como vamos lidar com os nossos sentimentos? Porque não são raciocínios, são sentimentos. Como encontrar essa alegria? Como sentir-se feliz em meio a tantas tribulações? Ser expulso de casa, ser chamado pelos melhores amigos de mentiroso, de louco, ter que viver entre pessoas desconhecidas, dependendo, em algumas circunstâncias, da caridade alheia, e feliz. Antes que Paulo recomeçasse, quando ele encontra Estevão, ele observa o olhar de Estevão, uma serenidade. Ele observa no Estevão uma paz, um equilíbrio que o deixa profundamente raivoso, porque ele queria ter uma serenidade daquela. E é por isso que eu disse no começo que Paulo perseguia Jesus. Ele queria ter aquele equilíbrio, ele queria ter aquela alegria, ele queria ter aquela serenidade. Na sua primeira disputa com Estevão, ele o ofende, ele o humilha, ele o desafia. E Estevão serenamente declina. Eu não estou aqui para competir nos verbos, eu estou aqui para consolar os corações. E sai. Quando Paulo apedreja, que ele encontra com Abigail, e o Estevão traz o mesmo olhar de serenidade. Essas coisas marcam Paulo.
Emmanuel, curiosamente, narra que a primeira vez que ele encontra Jesus, ele não consegue fixar aqueles olhos, os olhos do Cristo, mas percebe uma serenidade naquela figura majestosa de Jesus. Tempos depois, no dia em que Jesus é julgado, ele está ao lado de Pilatos. Jesus é levado a Pilatos. Emmanuel estava lá do lado, na época chamava-se Públio. Jesus já havia recebido as chicotadas, estava bem machucado, e os olhares dos dois se cruzam, e Emmanuel vai nos dizer que é o mesmo olhar, a mesma serenidade, a mesma paz, sempre, que mesmo tendo levado tantas bofetadas, tendo apanhado, tendo sido traído, estando abandonado, Jesus permanecia sereno. Nós vamos encontrar Paulo, uma vez que ele conhece Jesus, desenvolvendo em seu coração essa serenidade que nos enriquece de paz, que nos dá uma convicção, uma fé inabalável, que nos dá forças para levantarmos todos os dias, apesar de todas as dificuldades, e seguirmos além, mas que nos faz mais do que isso, porque nos atira nos braços da dedicação aos nossos semelhantes. Porque levar Jesus aos outros corações não é uma obrigação, é uma alegria. Levar Jesus aos outros é compartilhar da felicidade que todos procuram, mas que poucos encontram, porque normalmente nós procuramos essa felicidade onde ela não está. Nós procuramos essa felicidade nas ilusões do mundo. Paulo teve as ilusões do mundo. Quando encontra Jesus e reconhece Jesus, ele se livra das ilusões e peregrina pelos desertos do mundo, mas pelas florestas, pelos prados, pelas campinas do amor de Jesus. Todos nós fomos convidados a isso. Todos nós fomos convidados várias vezes, em várias existências. E hoje nós estamos sendo convidados novamente, não para arrastar as cruzes do Cristo, não para receber sua coroa de espinho, não, para participar da festa, para beber do vinho, para comer do pão, para caminhar com Ele, para beber a água no poço de Jacó, para ir à beira da represa e pescar e enfrentar as tempestades, e depois disso tudo, ainda sentar na beira e compartilhar do peixe, do pão, das palavras amigas, do sorriso franco, da alegria de termos um Pai que nos ama e de termos um irmão que veio e segue à nossa frente, mostrando-nos o caminho para que possamos seguir com segurança. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Pessoal, dia 23, sábado agora, no Fé, Esperança e Caridade, que é na Machado de Assis, entre a João Pinheiro e Afonso Pena, às 7h30, nós estaremos fazendo um estudo, eu e o Cleiton, que trabalha lá na Goinha, sobre o suicídio. O tema é Vida em Abundância, um contraponto ao suicídio. Estão todos convidados, estão convidados também a convidar as pessoas que vocês acham, vocês desejam, que ouçam, que participem disso. Sábado que vem, dia 23, 7h30, Machado de Assis, entre João Pinheiro e Afonso Pena, Fé, Esperança e Caridade. Um abraço. A bênção, que Jesus Nós agradecemos ao Manuel Prudente, que Jesus continue iluminando ele e que continue